Lucas, você já foi do MBL, né, irmão? Já fui muito tempo atrás. Sério? Tem saudade desse tempo? Não? Nem um pouco. Zero? Nem um pouco. Zero. Já foi crítico ao Bolsonaro? Já fui. Já fui crítico a ele e vivia lá numa bolha, né? Na bolha de influenciadores, etc., que eles construíram. Depois que eu saí dessa bolha, eu passei a ter contato com... Depois que ele saiu da bolha do MBL, aí o quê? O Bolsonaro deixou de fazer coisas erradas, é isso? argumentos diferentes e passei a enxergar as coisas de forma diferente. Hoje em dia, e principalmente o que aconteceu, foi que chegou o segundo turno da eleição. Ele passou a enxergar as coisas diferentes, a gente tem que falar direitinho aqui. Quando ele perdeu a eleição, ele e o Holiday, né? Holiday, depois de o Novo não aceitar ele, foi lá pedir 20 mil reais por mês pro Renan. Renan, obviamente, negou, e aí depois ele foi lá. Desculpa, Mito. Cara, que papo é esse, né, velho? O cara, não, eu criticava o Bolsonaro, mas porque eu vivia numa bolha. Por quê? Então, tipo assim, você tava o quê? Numa seita, aí eles estavam lá te falando um monte de mentira, e aí você falava essas mentiras na internet, depois você saiu e você falou, nossa, não, o Bolsonaro, ele é maravilhoso, ele não fez nada daquilo que eu criticava. Não foi isso que aconteceu, né, Pavanato? Eu tinha disputado para deputado estadual, fiz 36 mil votos, não me elegi deputado, apesar da votação expressiva. Daí chegou no segundo turno, eu conversei, né, com o Holiday na época, que trabalhava comigo, etc. E disse para ele o seguinte, falei, cara, a gente surgiu combatendo o PT, surgiu combatendo os desmandos da Dilma, surgiu defendendo que o Lula fosse preso. Não tem como agora no segundo turno, por conta de algumas divergências com o presidente Bolsonaro, a gente ficar... Algumas divergências. Não, por conta de algumas divergências, tipo, a gente combatia o PT, aí ele vai e coloca um PGR do PT. Algumas divergências. Ele vai e pega a galera que a gente combatia pra colocar no governo dele. São só algumas divergências, gente. Ficar no meio termo, ficar em cima do muro. Isso aí é inadmissível. A gente tem uma responsabilidade com a sociedade. Então a gente, por meio de um amigo nosso, encontramos o Bolsonaro. O Bolsonaro nos recebeu muito bem. E desde então a gente passou a ajudar ele. E aqui tem um ponto importante, né? Você vê, ele só chamou o Holiday pra conversar depois que ele perdeu a eleição, no primeiro turno. Que aí o cara, se ele tivesse ganho, será que ele ia ter feito essa análise de consciência, chegar e falar assim, Holiday, a gente ganhou aqui, né? Mas, pô, Bolsonaro aí, não sei o que, a gente tem que ficar em cima do muro? Eu acho que não, viu, velho? No final, eu acho que a gente é até abençoado, porque se esse cara tivesse ganho a eleição, ele tá até hoje no MBL. Ou não, né? Talvez já teria sido expulso igual o Bétega e o Sandro Filho. Acho que, na verdade, já teria sido expulso, porque ia ganhar o cargo e ia começar a fazer um monte de merda lá, né? Aí ia ficar ruim. E aí depois ia pro bolsonarismo, que é o caminho, geralmente, da galera. Ele infelizmente não venceu a eleição, a gente fez a nossa parte para que ele vencesse, mas a gente tem noção, e agora está comprovado, de que independente da divergência que alguém possa ter com o Bolsonaro, o Brasil estava melhor com ele do que sem. Então a situação econômica hoje, a situação fiscal do país, ela é muito pior, não tem nem comparação. Não tem comparação. Tá bom. Aí se fosse o Bolsonaro hoje, o Brasil não ia estar ruim, né? Não ia, não. A gente nem ia estar tendo INSS, nem ia estar tendo Banco Master. Porque, afinal, no governo do Bolsonaro, ele acabou com a Lava Jato, porque no governo dele não tinha corrupção. Não tinha, galera. E até hoje não estaria... A gente estaria num país sem corrupção, tá? Corrupção só voltou agora com Lula. Mas INSS e Banco Master, que começou bem durante o governo do Bolsonaro. Não, isso aí não interessa não, galera. Então, essas pessoas que se colocaram na posição de voto nulo, e é aí que a gente se diferencia definitivamente, nós e o MBL, essas pessoas elas têm responsabilidade pelo caos que o Brasil vive hoje. Porque elas sabiam que o governo Bolsonaro... Isso aqui, o cara mente, né, velho? A gente já mostrou aqui nas lives que isso aqui é uma mentira. Quem colocou o voto nulo não é responsável pelo caos que o Brasil vive hoje. É o próprio Bolsonaro, pô. Aí tá vendo, cara? Não, eu fui pro lado certo. Não, pô. Quem botou o Lula no governo foi o próprio Bolsonaro. A gente já reagiu a pesquisas aqui, a gente já mostrou isso. Inclusive tem bolsonaristas que reconhecem isso. Porque ele ficou fazendo campanha contra as urnas eletrônicas em 22. É complicado, tá vendo? Tá vendo o que acontece? A pessoa tem que mentir pra poder justificar o que ela faz. É isso, esse é o destino aí de quem vai pro bolsonarismo. Bolsonaro seria melhor do que o governo Lula. Mas elas preferiram não se posicionar, porque para elas era melhor ter o Lula no poder. Para que elas pudessem fazer oposição e recuperar protagonismo na direita, que era um protagonismo que eles tinham perdido. Então, se a gente for pegar a fala do Pavanato,
pro Bolsonaro era melhor ter o Lula no poder, então, né? Deve ter sido por isso que ele fez campanha contra as urnas e os próprios bolsonaristas não foram votar. Foi estratégico o voto nulo dessa galera. Eu acho que tem muita gente bem intencionada que caiu no papo deles, mas você falar que Lula e Bolsonaro é igual, que era esse o discurso deles, isso é mentira. O Marcelo, ele abriu tanto os olhos que só surgiu um Massal que ele já quis mandar um pé na bunda do Mito. É verdade. E agora tá começando a ensaiar um outro pé na bunda, né? Que agora o Nicolas tá começando a ficar revoltadinho. E aí ele tá indo na onda do Nicolas aí, ó. Se o Nicolas der um pé na bunda do Mito, aí ele vai descobrir que aí ele vai transicionar e vai falar: é um absurdo. O Bolsonaro sempre foi um merda. Bom mesmo é o Nicolas. Aí ele vai descobrir que o Bolsonaro ele é um merda. Que antes ele sabia que era um merda, aí depois ele saiu da bolha, viu que não é um merda. E aí quando ele, junto com o Nicolas, der o pé na bunda do Bolsonaro, aí eles voltam a descobrir que é um merda. Tá bom. E tem gente que acredita. Falácia, não existem dois seres humanos iguais, e quando você compara os resultados de um governo e de outro, você vê que o Bolsonaro era infinitamente melhor ao Lula. Entregou um governo infinitamente melhor, entregou as contas públicas em ordem, mas agora a gente tem que contar com um monte de retrocesso, porque essa galera foi em cima do muro. Esse vídeo a gente tem que deixar salvo. Eu vou deixar ele salvo. Que eu acho que daqui a uns anos, quando o Nicolas Ferreira, eles tiverem dado um pé na bunda do bolsonarismo e do Bolsonaro, aí eu acho que vai ser outro papo. E alguém tá falando, não, o Bolsonaro deixou as contas assim, aí vai ser outro papo. Tem certeza vai ser outro papo. Propositadamente, pensando no próprio umbigo. Então, porque esses caras, eles falam qualquer coisa, sabe por quê? Não é porque eles acham, eles têm certeza de que as pessoas esquecem do que eles estão falando. Eles têm certeza absoluta, então eles falam qualquer merda. Entendeu? Aí, quando eles fizerem a próxima transição, aí eles vão continuar batendo no MBL, né? Ou vão ficar implorando para entrar no MBL, no Partido Missão. E aí vão tomar uma porta na cara. Ou eles vão... Aí eles vão ficar batendo no MBL e batendo no Bolsonaro. Aí eu quero ver como é que vai... O que vai mudar nesse discurso dele. Essas divergências, hoje eu não sinto saudade nenhuma de ter sido do MBL. No começo, lá atrás, quando eles organizaram impeachment, que eu fiz parte de tudo isso, tinham bons propósitos, boas ideias, mas eu acho que por meio de estratégia política... Agora quem tem bons propósitos e boas ideias é o Bolsonaro, galera, que está há 3 anos falando sobre anistia, tá? E que quando tem a oportunidade de bater no STF, não bate, né? Porque eu duvido, se o Nicolas não tivesse aí brigando com o Flávio Bolsonaro, será que o Pavanato ia olhar e falar, não, vamos contra o STF, não sei o que, é um absurdo que o Toffoli tá fazendo. Será que ele ia fazer isso? O Pavanato iria fazer isso? Eu acho que não. E por ter interesses em ter um protagonismo que não é deles, eles acabaram se perdendo muito. Então eu sigo o meu caminho aqui, defendendo exatamente as coisas que eu defendia lá atrás. Quer dizer, as coisas que você defendia não mudou. Meu né? princípio nunca mudou. Não mudou. Nunca mudou. Mudou quem eu apoio ou não pra presidente, que foi o Bolsonaro. Porque a gente tava no segundo turno. E a gente tem que. Segundo turno, Se cara, posicionar. Tem Vou falar nada. que se posicionar. Você não tem escolha. Você tem que ver quem que é o melhor pro país. Não quem é o melhor pra mim, pro meu grupo político. Não, ele falava palavrão demais. Eu não gostei, eu acho que ele errou nisso. Cara, mas é o futuro do país, cara. E o futuro do país é mais importante do que um projeto político particular de um grupo. Então. Galera, Bolsonaro não é um grupo, a família dele é o grupo, e não tem um projeto político particular, tá? Eles não têm assim, a família Bolsonaro não tem um projeto de poder, um projeto político particular. Só o MBL tem, tá bom? Você tem que colocar o país acima disso. E é óbvio que o Bolsonaro é melhor que o Lula. Goste ou não, entregou reforma da Previdência, marco do saneamento básico, vendeu 1/3 dos ativos públicos no governo dele, entregou a economia com superávit. Engraçado, né? Aí se for pegar todos esses pontos aí, então agora os bolsonaristas vão falar assim, não, pô, mas o Lula é bom também, ele tá criando o Vale Gás aí, ó. A gente até votou a favor do Vale Gás. Ele não votou, né? Mas o partido dele votou. Ele não votou porque não é federal. Talvez se ele fosse federal, ele ia votar, sim. Tenho certeza que ele votaria a favor do Vale Gás do Lula. Mas por quê? Porque o Lula tá pensando no povo. O Lula, aí, cara... velho, nossa, eu não sei como uma pessoa escuta isso aqui e fala, não, cara, esse cara realmente tá certo. Tá lutando por um Brasil melhor. Não entra na minha cabeça isso. As estatais todas dando lucro. As estatais dando lucro. Era um governo que não era leniente com o crime organizado. Pelo contrário, sempre teve um discurso mais forte contra o crime organizado.
Então, assim, foi no governo Porque, Bolsonaro. galera, é um discurso mais forte que acaba com o crime organizado, tá? Crime organizado acabou aí, ó. A gente tem lá como é? RIAG, né? Tem a RIAG aí, envolvida no INSS, no Banco Master e tudo mais. Ó, governo Bolsonaro ali, ó. Firme. Firme. Tão firme que não conseguiu nem ver o Flávio Bolsonaro fazendo as coisas que fez. Firme. Tão firme lá que o Moro, ele queria... Eu não lembro o que o Moro queria fazer, o nome do negócio lá que o Moro queria fazer, mas sei que ele queria fazer algo que ia ser ruim, né, pro ladrãozinho do Flávio Bolsonaro. Que aí o Bolsonaro foi firme contra o Moro. Contra o Moro. Que queria ir atrás de bandidos. Tão firme que ele foi, cara. Claro que os líderes de facção foram transferidos de presídio para não se comunicarem mais. Então, assim, muitos avanços aconteceram no governo Bolsonaro e os números não mentem. E as pessoas que pregaram voto nulo, elas não são ignorantes ao O cara foi tão firme que em vez dele criar uma lei para que a população tivesse ter um poste de arma, ele só passou um decretinho que o Lula entrou e derrubou na hora. Por que ele não criou uma lei pra ser firme mesmo? Aí faz essas coisinhas de fachada, né? Pra enganar as pessoas que esquecem das coisas. ponto de não saberem que o Bolsonaro era melhor que o Lula. Mas era conveniente naquele momento fazer o discurso de que eles eram iguais. Inclusive, o discurso deles é muito mais assíduo contra o Bolsonaro do que contra o Lula. O que é curioso. É verdade. O discurso do MBL é mais assíduo pro Bolsonaro que contra o Lula. O MBL não bate no lugar. É igual eles falam que o MBL também não fala nada do Alexandre de Moraes. A gente não fala nada do Alexandre de Moraes, não fala nada do Lula, só fala contra o Bolsonaro. Eu não tenho... O que eu vou falar aqui? Não preciso falar nada aqui, né? Que é curioso.